Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre saúde baseada em evidência, parte 1. O conceito de medicina baseada em evidência começou a surgir na década de 1970, onde um movimento formado por vários estudiosos, entre eles o professor Art Cochrane, que buscavam a elucidação ou a consolidação de melhores evidências científicas para que, junto com o favorecimento de valores e preferências do paciente, o especialista, o médico conduzindo cada caso, pudesse associar, então, através da sua experiência e do seu melhor julgamento clínico, a melhor forma de associar essas condições. Tudo isso em busca de melhores resultados para o paciente. Assim, pôde-se evoluir na busca de melhores recursos diagnósticos, melhor avaliação de prognósticos e também busca de tratamentos mais efetivos, eficientes, eficazes para as diversas patologias. Através disso, foram evoluindo na formatação de processos e procedimentos que tornaram os estudos mais confiáveis, mais replicáveis e assim trazendo uma consolidação melhor na evidência científica como base para a tomada de decisão. 3 conceitos foram se consolidando na busca de a melhor utilização das evidências na prática clínica. E assim, a eficácia, efetividade e eficiência foram sendo traduzidos na clínica médica e nas diversas especialidades como formas de se evidenciar na eficácia se o recurso disponibilizado consegue alcançar o objetivo desejado. A efetividade é a forma com que aquela eficácia vai ser traduzida na população de uma maneira geral, uma vez que os estudos em geral, eles testam a eficácia em um ambiente mais ou menos perfeito. A eficiência seria a tradução dessa efetividade quando comparado com outros recursos na busca da relação custo-benefício. Quando o pesquisador pensa em realizar uma pesquisa ou vai avaliar uma pesquisa já realizada, alguns passos são importantes no conhecimento da elaboração e da execução dessa pesquisa. A pesquisa sempre se inicia pela pergunta. A pergunta é a forma de se questionar o que eu posso fazer para melhorar esse tratamento ou esse diagnóstico, ou como eu posso buscar uma forma de gerar uma informação prognóstica mais segura, uma medicação que pode ser utilizada de uma forma diferente. Portanto, todas as dúvidas que são surgidas ou através de intuição ou de aspectos lacunas existentes na literatura que geram alguma dúvida quanto à possibilidade de se melhorar um tratamento ou um procedimento qualquer ou de se substituir esse tratamento por um outro que seja mais efetivo. Portanto, a pergunta é o ponto inicial de qualquer pesquisa a ser realizada. Após a pergunta surgir, devemos fazer o levantamento bibliográfico para saber se essa pergunta já foi respondida. E se ela foi respondida adequadamente. Após o levantamento bibliográfico, se ainda persiste a dúvida quanto a essa pergunta, é importante a formulação de uma hipótese. Temos uma pergunta: se um determinado medicamento, por exemplo, é eficaz em relação a uma patologia, e formulamos a hipótese: acreditamos que essa medicação seja superior ou acreditamos que ela seja inferior. E essa hipótese, então, vai ser o ponto de partida para a elaboração
de um protocolo de pesquisa que vai ser gerado, e assim o teste ou experimento vai ser realizado para que se faça sob a ótica científica, mediante protocolos bem planejados, para se chegar a uma análise estatística do resultado de uma comparação, por exemplo, e essa análise estatística vai gerar uma resposta que não vai ser 100% verídica na maioria das vezes, mas que vai nos apontar para a possibilidade ou a probabilidade de que esse tratamento ou esse procedimento gere uma melhor resposta ou não. E a partir dessa análise estatística é feita então a divulgação através da publicação, como vamos discorrer ao longo desse vídeo. Uma boa pergunta científica deve ter pelo menos 5 características importantes. Ela tem que ser factível, a pesquisa ou o teste daquela para se responder aquela pergunta, ela tem que ser factível, tem que ser uma pergunta interessante. Se não for uma pergunta interessante para a comunidade científica, ela não vai gerar resposta ou benefício de grande expressão. Portanto, ela tem que ser interessante, ela não pode ser interessante só para o investigador. O ideal é que seja uma pergunta nova, uma pergunta que ainda não foi respondida. Ela tem que ser ética, tem que respeitar a segurança dos participantes de uma pesquisa, por exemplo, e ela tem que ser relevante na medida em que ela traga algum benefício para a comunidade. Em saúde baseada em evidência, uma das formas de se articular, de se estruturar uma pergunta é utilizando o sistema PICO de pergunta. A pergunta estruturada PICO envolve, então, 4 letras que são relacionadas: P, a participante ou população estudada, o I relacionado à intervenção, o C relacionado à comparação, que vai ser feita entre 2 ou mais grupos, e o O de outcome em inglês, o desfecho. Portanto, essas 4 partes de uma pergunta a ser formulada nessa estruturação PICO ajudam na formação dessa pergunta objetiva, além de facilitar a busca de artigos ou de fontes bibliográficas para que na literatura se tente achar a resposta a essa pergunta ou, na falta dela, encontrar-se subsídios para a elaboração de um planejamento de pesquisa. Aqui temos alguns exemplos de perguntas utilizando o sistema PICO de formação de perguntas. Primeira pergunta: em pós-operatório de colecistectomia laparoscópica, lidocaína contínua no intraoperatório reduz o tempo de ilho? Portanto, a população se constitui de pacientes que vão ser submetidos à cirurgia laparoscópica para colecistectomia. A intervenção é a utilização da lidocaína contínua. A comparação é com indivíduos que não vão utilizar a lidocaína, e o desfecho é a mudança ou a diferença na apresentação e no tempo de permanência com o ilho. Segunda pergunta: em cirurgia com anastomose intestinal, a hidratação restritiva reduz a incidência de descência de sutura? População ou participante o paciente que vai ser submetido à cirurgia com anastomose intestinal. A intervenção é a hidratação restritiva e a comparação é com a hidratação convencional. O desfecho, a diferença de incidência de descência de sutura. Terceira pergunta: tabagismo aumenta a incidência de câncer de pulmão? Participante ou população a população em geral. A intervenção, no caso, não vai ser uma intervenção em um estudo prospectivo, já que não seria ético submeter um grupo de pacientes ao uso do tabagismo e outro grupo não. Portanto, eventualmente seria um tipo de pesquisa envolvendo
um estudo retrospectivo, onde a população em geral seria comparada em relação à intervenção tabagismo e o desfecho, a incidência de câncer de pulmão. Quarta pergunta: cloroquina aumenta a incidência de arritmias cardíacas? Participante ou população, a população em geral, intervenção, uso de cloroquina, comparação com pacientes que não utilizaram cloroquina e o desfecho, a incidência de arritmias cardíacas. Uma questão importante é a ética na pergunta e na pesquisa, tanto relacionados a informações e ao manuseio de seres vivos e de animais, também em pesquisa. A preocupação dos organismos internacionais foi se avolumando, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, quando foram utilizados prisioneiros na pesquisa sem critérios de segurança, sem proteção à saúde física e mental deles. E a partir de 1947, com o Código de Nuremberg, e 1964, com o Código de Helsinki, foram produzidas normas de utilização de seres vivos em pesquisa, culminando em 1996 no Brasil com a criação pelo Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, com normatização de condutas que respeitem a integridade física e mental dos indivíduos submetidos a essa pesquisa, com especificação de seus direitos e dos deveres dos pesquisadores em relação a eles. Em 12 de dezembro de 2012 também foi criada a Resolução 466, que também adicionou normas de proteção a esses indivíduos. Também foi criado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal o Comitê de Ética em Utilização Animal. O termo de consentimento livre e esclarecido é outra forma de proteção ao indivíduo submetido à pesquisa. Uma série de regras são estabelecidas e esse termo de consentimento, que deve ser escrito em linguagem simples, de aceitação e entendimento para o indivíduo leigo, deve ser apresentado previamente ao Comitê de Ética e Pesquisa, submetido ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, para que seja avaliado a sua escrita e a forma como foi apresentado tanto o planejamento de trabalho para o paciente, a especificação de seus direitos e todos os critérios que são classificados e considerados de segurança para o paciente. Em relação à parte ética ainda, então, é importante lembrar-se sempre, ao se terminar o manuscrito de um projeto, de um planejamento de pesquisa, esse projeto deve ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, subordinado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Além do projeto, deve ser encaminhado o termo de consentimento livre e esclarecido, uma declaração do hospital dizendo que o hospital autoriza a realização da pesquisa em suas dependências e o cronograma da realização da pesquisa também. A submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa é feito na plataforma Brasil, no endereço postado nesse diapositivo, e em caso de dúvida pode ser realizada a ligação telefônica em horário comercial de 8 às 20 horas de horário de Brasília, de segunda a sexta-feira, no número 136, onde as opções são seguidas, a opção 8 e a opção 9, e assim pode ser obtido alguma informação relacionada à submissão da pesquisa à plataforma Brasil. Uma vez aprovado o texto do protocolo de pesquisa, ele deve ser registrado em organizações internacionais filiadas à Organização Mundial de Saúde. No Brasil, hoje temos o REBEC, que é o Registro de Ensaios Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos,
Eventualmente, na dificuldade, algumas instituições nacionais podem também submeter o projeto já aprovado pelo Comitê de Ética para registro no Clinical Trials americano. Existem outras organizações internacionais também. O Próspero é uma outra organização onde são registrados os projetos de pesquisa para revisão sistemática, enquanto o REBEC e o Clinical Trials são para registro de ensaios clínicos. As revistas internacionais, atualmente, estão exigindo o registro dos projetos aprovados em alguma dessas entidades para que seja feito a conferência entre o que você escreveu no projeto, o que você falou no projeto que você ia fazer. Esse projeto então tem que ser registrado nessas instituições antes de se iniciar a coleta de dados, e então, após o término da pesquisa, a revista vai pegar o que foi registrado no manuscrito que se tenta publicar na revista, e vai comparar aquele resultado com o que estava escrito naquele protocolo de pesquisa que foi registrado numa dessas entidades. É muito comum, no meio de uma pesquisa, o resultado que começa a parecer não ser muito significativo, não ser muito interessante, mas durante a pesquisa se atenta para algum fato interessante que pode ser aproveitado para alguma publicação. Porém, como os dados para pesquisa de estatística são baseados naquele protocolo inicial, a revista não vai aceitar publicar uma descoberta que é diferente daquilo que se propôs pesquisar previamente. Portanto, o que se vai publicar tem que ser relacionado, tem que ser coerente com o que estava escrito no projeto de pesquisa. Essa é a primeira página da Plataforma Brasil. Normalmente você precisa criar o seu currículo na Plataforma Lattes, uma das exigências da Plataforma Brasil, e aí você se cadastra na Plataforma Brasil criando uma senha, e nessa página você lança o seu e-mail. Depois, com a sua senha, você consegue entrar na Plataforma Brasil e fazer o registro, a submissão do seu projeto para que seja analisado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. O seu projeto vai ser encaminhado pela Plataforma Brasil, pelo sistema do Comitê de Ética e Pesquisa, para algum Comitê de Ética e Pesquisa próximo do local da realização do trabalho. Toda pesquisa deve ser embasada em levantamento bibliográfico para se descubra se há resposta àquela pergunta, ou se não há, para que se descubra qual é a lacuna existente relacionadas ao assunto específico que você pretende utilizar. Os vários locais de busca são classificados como base de dados, como bibliotecas virtuais, sites de busca. Para esse levantamento podem ser utilizados, por exemplo, o portal de periódicos CAPES, pode ser utilizado o LILACS, que é um portal de biblioteca virtual da literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde, o Cielo, que é vinculado, assim como o LILACS, a biblioteca Bireme, que assim faz a busca de toda a literatura latino-americana e em ciências de saúde, sendo o Cielo o Scientific Electronic Library Online. Existe também a possibilidade de se utilizar o Medline, que é uma base de dados vinculada ao PubMed, que é uma ferramenta de busca americana, que é filiada ao governo americano e tem uma infinidade, milhares de artigos e fontes de pesquisa que podem ser utilizados então. Outras opções são os sites de busca da Web of Science, o Scopus, Embase, que são ferramentas de busca relacionadas. O Embase tem várias fontes
várias bases de dados que são pesquisadas em vários campos do conhecimento, e muitas dessas fontes são comuns ao Embase e ao PubMed, porém existem artigos e fontes que são exclusivos de um ou de outro. Portanto, em pesquisas mais apuradas, é importante que se utilize o máximo de ferramentas possíveis para que se obtenha o máximo de informações relacionadas ao que se pretende pesquisar. A biblioteca Cochrane é filiada à colaboração Cochrane, que é uma instituição que foi fundada por Erne Cochrane na década de 1970, que objetivou o início da fase de saúde baseada em evidência, com a utilização de artigos elaborados com mais preciosidade técnica científica, e com o tempo eles foram desenvolvendo técnicas de pesquisa relacionadas a buscas de estudos primários que foram agrupados no que se chama revisão sistemática. É um tipo de pesquisa que utiliza ensaios clínicos de boa qualidade, e esses ensaios são agrupados de maneira técnica com utilização de protocolos específicos a essa pesquisa, que podem gerar inclusive a avaliação estatística na chamada meta-análise, que leva a uma forma de evidência de muito mais preciosismo, de muito mais robustez do que as outras formas de pesquisa. Principalmente o Medline e o Embase utilizam palavras-chave, denominados termos descritores, que são específicos, que são termos que são utilizados para indexação dos artigos relacionados e classificados de acordo com os assuntos específicos. Esses termos eles podem ser buscados no site de Descritores em Ciência de Saúde, o DEX, que é uma forma de você descobrir qual que é o termo indexado relacionado àquele assunto. E a plataforma dos Descritores em Ciência de Saúde gera para você aquela palavra em 3 idiomas principais: português, espanhol e inglês. E do inglês você pode pode descobrir qual é a palavra indexada para ser utilizada no Medline ou no Embase, que utilizam essas palavras que são classificadas no Medline pelo MESH, o Medical Subject Headings, e no Embase o Entry, que é o Embase Subject Headings. São palavras que são específicas para que se consiga fazer uma busca mais detalhada, apurada e mais específica relacionada ao assunto que é o objetivo da sua pesquisa. Em relação ainda ao levantamento bibliográfico, várias modalidades de pesquisas podem ser apuradas na busca por fontes bibliográficas. Essas modalidades podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Em relação à originalidade, podem ser feitos estudos primários ou secundários. Os primários são aqueles estudos que utilizam informações primárias, como os ensaios clínicos randomizados, os estudos de coorte, e os secundários são aqueles relacionados à revisão descritiva ou revisão sistemática, que vamos falar sobre cada uma delas para sabermos a diferença. Também a classificação segundo a interferência do pesquisador. O estudo pode ser observacional ou intervencional. Aquele observacional é o estudo em que você faz, por exemplo, a comparação entre grupos em que pacientes apresentaram uma patologia ou não, depois de serem submetidas a uma determinada causa de provocação da patologia. Por exemplo, um grupo de pacientes que foi submetido a radiação, exames radiológicos durante um tempo, e
a classificação desses indivíduos que foram submetidos a, por exemplo, uma tomografia e foram divididos depois em grupos, um grupo que sofreu alguma consequência em relação a isso, por exemplo, apresentaram alguma doença oncológica, e um grupo que não apresentou, ou indivíduos que foram tabagistas durante muitos anos, comparado com um grupo que não foi tabagista. Esse foi um estudo observacional. E o estudo de intervenção é aquele estudo em que você submete dois grupos da pesquisa, um utilizando uma substância, por exemplo, ou um procedimento, e o outro grupo sendo submetido a uma outra substância ou nenhuma, ou a um procedimento diferente. Então você dividiu os grupos e você escolheu que um grupo vai ser submetido a uma forma de tratamento e o outro grupo a uma forma diferente. O sujeito da pesquisa ele pode ser experimental, quando é utilizado animal em pesquisa, ou estudo clínico, quando é feito o estudo clínico de pacientes vivos em tratamento convencional, utilizando duas formas de tratamento ou um placebo, por exemplo. O tipo de segmento pode ser longitudinal, é aquele que você acompanha durante algum tempo, seja esse tempo para frente, que é o chamado prospectivo, já é a divisão da classificação do temporal. Então o segmento longitudinal pode ser prospectivo ou retrospectivo, e em relação ao segmento pode ser feito um estudo transversal em que você faz, por exemplo, uma estatística nesse momento de quantos indivíduos apresentam nesse hospital ou nessa cidade uma determinada patologia e qual a sua incidência ou prevalência na população. Então são essas os vários modos de classificar, que cada trabalho pode ter ser descrito com cada uma dessas classificações, e o ideal é que se faça isso. Em geral, como vamos ver no slide seguinte, alguns tipos são de maior robustez de evidência, porém alguns estudos não podem ser realizados dessa forma, como foi dito em relação ao tabagismo. Por exemplo, não pode ser feito um estudo clínico utilizando o tabagismo devido a questões éticas, por exemplo. Esse diapositivo traz essa pirâmide mostrando a classificação hierárquica de acordo com a força de evidência científica de cada um dos tipos de estudos realizados. As revisões sistemáticas são aqueles que são considerados de maior força de evidência e são estudos secundários realizados a partir do agrupamento de vários estudos primários de força científica avaliada através de avaliações que visam estabelecer se esses estudos que foram utilizados na realização da revisão sistemática foram realizados com rigor de técnica, afastando a possibilidade de vieses, por exemplo. Depois da revisão sistemática, vem os ensaios clínicos randomizados, que são os ensaios clínicos que devem ser considerados também de grande força de evidência, porém não tão expressivo como as revisões sistemáticas, mas são estudos que, quando realizados com rigor de técnica, utilizando cálculos estatísticos para estabelecimento de uma amostra confiável, a realização de randomização para reduzir a possibilidade de viés de seleção, a realização de tanto em relação aos participantes quanto aos profissionais que realizam o tratamento ou o procedimento que está sendo avaliado, e também os profissionais que vão analisar e comparar os grupos eventualmente elencados nos ensaios clínicos randomizados. Eles devem ser encobertos quanto ao grupo de participação de cada um dos participantes, assim garantindo a isonomia e a lisura da realização dos estudos,
que não devem ser submetidos a vontades e preferências nem de pacientes e nem de profissionais que estão realizando os estudos. Portanto, os ensaios clínicos realizados com seriedade são também de grande força de evidência. Depois deles vêm os estudos de coorte e os estudos de caso-controle na sequência, que são estudos que têm menos força de evidência, mas muitas vezes são os tipos de estudos que permitem a realização de avaliações de determinadas situações, como, por exemplo, comparação entre grupos de patologias raras, que eventualmente teríamos dificuldade para englobar grupos com tamanho de amostra razoável, ou situações em que a patologia que está sendo avaliada é uma patologia que é de grande risco, por exemplo, o tabagismo, quando comparar a incidência, por exemplo, de câncer no paciente que é tabagista contra a população não tabagista, é impossível, devido aos limites impostos pela ética, você fazer um ensaio clínico, um estudo prospectivo, submetendo um grupo ao tabagismo por vontade do pesquisador. Então, muitas vezes essas situações fazem com que os estudos de coorte, o caso controle, sejam a saída para avaliação e comparação de desfechos de patologias ou de causas de determinadas doenças que possam surgir. O relato de caso e as séries de casos vêm em seguida como força de evidência abaixo dos estudos de caso-controle, e por último as opiniões de experts, estudos com animais e estudos in vitro. Terminamos aqui a primeira parte do vídeo sobre medicina baseada em evidência ou saúde baseada em evidência. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.